Milionário se comove ao encontrar menina virgem chorando sozinha no baile de gala. Foi numa noite que prometia ser só mais uma exibição de luxo e poder que Victor, o milionário mais frio e apático da cidade, surpreendeu todo mundo. Vestido impecavelmente, sem uma gota de emoção no rosto, ele rondava a opulenta gala beneficente no salão mais sofisticado da cidade. Luzes douradas refletiam nos cristais. Risadas amargas ecoavam, e a troca de olhares gelados era quase uma competição. Quando todos pensavam que ele mal notaria a presença alheia, foi aí que aconteceu. No canto da sala, quase invisível entre as colunas iluminadas por velas artesanais caríssimas, uma garota de 18 anos se encolhia, soluçando baixinho, com um vestido tão caro quanto uma obra de arte, mas que não escondia seu queixo trêmulo e olhos inchados. Clara, ali estava ela, presa numa gaiola dourada feita de expectativas sufocantes e um convite repentino, aceito só para agradar pais influentes que mal sabiam a dor nas. Naquela aproximação, suas máscaras caíram. Ele ouviu o soluço contido, viu aquele medo e descobriu que, como ele, ela carregava o peso de uma vida que não escolheu. Ela, atolada em obrigações familiares. Ele, escravo de um pai controlador que alimentava seu próprio ego, esmagando sonhos alheios. Sem dizer muito, trocaram olhares e palavras que doíam mais que qualquer grito. Mas nem tudo era simples. A atmosfera, carregada de luxo e segredos, virou ainda mais tensa quando começaram a surgir sussurros e olhares de reprovação. Descobertas inesperadas pipocavam ali perto. As famílias deles, entrelaçadas por rivalidades antigas e ódios camuflados, ameaçavam explodir. O pai de Victor não aceitaria facilmente aquela proximidade, e Clara guardava um segredo que jogaria tudo no chão. A festa que começou com risos falsos, agora pulsava com ameaças veladas. Victor sentia a pressão aumentar no peito, as paredes se fechando ao redor. Ainda assim, em meio a tudo isso, nasceu algo estranho e agora, quando uma revelação devastadora vem à tona, Clara é parente de um dos maiores inimigos de Victor. O que restará? Será que ele lutará pelo amor que começou a nascer? Ou escolherá os grilhões da família que sempre o prendeu? A tensão cresce, as dúvidas sufocam. E o baile segue, iluminado por máscaras, lágrimas escondidas e silêncios pesados. Tudo está prestes a explodir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As vozes sussurrantes se tornaram ensurdecedoras. O coração de Victor pulsava como se quisesse saltar do peito. Clara ficou paralisada. O olhar dela se perdia na sombra da figura que se aproximava. A antiga rival de Victor, Laura, com seu vestido vermelho como fogo, se destacava na multidão, e seu sorriso, algo entre malícia e satisfação, fez com que a tensão na sala aumentasse. Ela sabia algo, e isso era evidente em cada passo que dava. Olha só quem decidiu aparecer. A voz bela cortou a atmosfera delicada. Clara sentiu o estômago revirar. O que Laura queria? A pressão aumentava a cada segundo, e a sensação de perigo estava no ar, palpável e ameaçadora. Victor tentou ignorar, mas a forma como Laura o encarava deixava claro que ela não era ali para socializar. É uma pena que essa festa não seja tão agradável quanto esperávamos, Laura disse, batendo as unhas longas e pintadas na taça de champanhe. O som ecoou, e todos os olhares se voltaram para eles, revelando um círculo de rostos curiosos. Era um espetáculo, e eles eram os protagonistas. O nó na garganta de Clara parecia impossível de desfazer. Ela queria gritar, correr,
mas permaneceu ali, imóvel, enquanto as palavras de Laura a envolviam como uma teia de aranha. Você não deveria estar aqui, Clara. Sua família, bem, eles têm um histórico triste com a nossa. Os murmúrios aumentaram. Os rostos conhecidos de outros convidados se tornaram borrões de espanto e curiosidade. Chega de drama, Laura. Victor disparou, tentando proteger Clara. Mas Laura riu, um riso agudo que não fazia justiça à beleza do seu rosto. Tem certeza de que você sabe o que está defendendo? Ela puxou um envelope de sua bolsa e exibia como se fosse o maior tesouro do mundo. Você quer saber o que realmente liga as suas famílias? Os presentes se inclinaram para frente, atentos a cada movimento dela. Era como se a sala estivesse mergulhada em uma claustrofobia inexplicável. O ar estava pesado e Clara sentiu que o mundo ao redor desmoronava. Por um breve momento, ela se permitiu imaginar que poderia correr, escapar, mas não haveria para onde ir. Não ali. Laura então rasgou o selo do envelope e suas palavras ecoaram como um trovão. Clara, você é herdeira de uma fortuna, mas não só isso. Sua mãe e o pai dele, eles se apaixonaram antes de casamentos arranjados. Eu vi as cartas. O amor que eles tinham estava escondido à sombra de um ódio familiar que ninguém conhece. A sala reagiu em choque. Olhos arregalados, respirações suspensas. Victor ficou paralisado, parecendo um fantasma. Clara olhou para ele, uma confusão crescente nos olhos. O que isso significava? Laura continuava. Se isso cair na mídia, eles vão destruir você e sua família. Uma traição ancestral, um escândalo que pode arrastar vocês dois para o abismo. As afirmações dela afundaram como pedras em seus corações. Clara sentiu as mãos tremerem. A verdade estava ali, despida de maquiagens, como um espelho quebrado refletindo visões distorcidas. O que ela sempre foi, quem ela realmente era. Tudo mudaria. Você não pode acreditar nela, Clara. Victor implorou, mas a insegurança em sua voz transparecia. Ele também estava perdido, amarrado por segredos e revelações que ameaçavam engolir tudo. Havia um turbilhão de emoções e o caos na sala parecia intenso. Todos conversavam. Olhares de julgamento se cruzavam como lanças envenenadas. Clara se virou, sua mente rebuscava uma saída, e a arma estava nas mãos dela. Ou seria a própria vida dela uma arma, uma luta por liberdade ou uma corrida em direção a um destino trágico? O tempo parou quando Laura sorriu maliciosamente, observando seu impacto. Agora, o que você fará, Clara? Você vai combater os demônios ou deixá-los dominarem? E com isso, novas tensões surgiram, e o baile continuou, iluminado por mentiras, segredos e a sombra de um amor proibido. As vidas de ambos estavam prestes a mudar para sempre, e a jornada apenas começava. As vozes sussurrantes se tornaram ensurdecedoras. O coração de Victor pulsava, a pressão no peito quase insuportável. Clara ficou paralisada, e suas emoções se aglomeravam como tempestade iminente. A figura de Laura se aproximava, e o sorriso dela era lâmina afiada, pronta para cortar com crueldade. Você não consegue entender, não é, Victor? Laura provocou, com um brilho maligno nos olhos. Sempre foi uma marionete nas mãos de sua família. E agora, sua nova amiga está prestes a descobrir o quanto isso afetará também. O ambiente parecia girar. Clara sentiu o mundo desmoronando ao seu redor. O que você quer dizer com isso? A voz dela saiu quase como um sussurro. O medo e a incerteza dançavam nas mãos dela, mas Laura não se importou, apenas deu um passo à frente. Vamos, Clara, é hora de finalmente entender sua verdadeira origem. Laura puxou uma caixa pequena, decorada com um brilho que chamava a atenção de todos. Era uma caixa antiga, uma herança que agora repleta de mistério e segredos. Dentro dela está tudo o que você precisa saber sobre sua mãe. E quem é o verdadeiro pai dela? Um murmúrio percorreu a sala como um eco distante. Os rostos dos convidados agora estavam colados, enraivecidos de curiosidade e espanto. Victor, sem pensar, deu um passo à frente, seu corpo instintivamente se colocando entre Clara e Laura.
Não, você não pode fazer isso! Ele gritou, mas a raiva só fazia a Laura se divertir mais. Ah, mas já tá feito. Abrir essa caixa é o melhor show de todos. Com um movimento dramático, Laura abriu a caixa. Dentro, cartas amareladas, fotografias de rostos desconhecidos e um objeto mais compacto, algo que brilhava com uma intensidade quase hipnótica. Clara, em um impulso, se adiantou, puxando a caixa da mão de Laura. À medida que a abria, seu coração disparava. As cartas estavam assinadas com nomes que ecoavam absurdamente familiares. Algumas ela reconhecia de histórias da infância, mas outras eram como fantasmas, figuras de um passado que nunca soube existir. E então a fotografia no fundo se destacou. Era uma foto de sua mãe jovem, ao lado de um homem com um sorriso conhecido e um olhar que fez o sangue de Clara congelar. O homem na foto não era um estranho, era o pai de Victor. Seu pai e minha mãe, Clara murmurou, em choque. Victor estava paralisado, os olhos arregalados. Isso não pode ser verdade. Imediatamente, o ambiente tornou-se um turbilhão de sussurros histéricos. As famílias estavam entrelaçadas de formas que ninguém poderia imaginar. A rivalidade que parecia ser a base de suas vidas era apenas um fio da complexa tapeçaria que o segurava. Vocês dois são. Uma voz se elevou acima da confusão, mas foi interrompida por um grito. Um convidado caiu, segurando a cabeça. Um ataque, talvez. O caos desatou como um furacão. Clara, tremendo, segurava a caixa, enquanto um desastre de emoções a invadia. As luzes começaram a piscar. Alguém gritou, e a multidão se espalhou como se fossem formigas, e uma sombra passou, se movendo pela sala. E então, na confusão, Clara viu algo mais. Uma figura escondida na penumbra, observando, com olhos famintos. E enquanto os olhares se voltam para o barulho, algo mais se revelava. Algo que não era apenas um segredo, mas uma certeza. O homem na foto não era apenas um pai, mas um vigilante do próprio sangue que agora caminhava entre eles. E o que viria em seguida? O medo crescia e a tensão pulsava. Clara sabia que a resposta estava ali, mas a verdade poderia destruí-los ou libertá-los. As revelações haviam apenas começado, e o baile tornara-se um campo de batalha. E ela apenas segurava a caixa, esperando que a tempestade a deixasse em paz. Clara segurava a caixa com força, as mãos tremendo enquanto o mundo ao seu redor se desfazia. A foto da mãe, agora uma imagem vívida em sua mente, trazia um turbilhão de emoções. O que Laura tinha revelado a colocava em uma posição insustentável. O olhar de Victor a atravessava, uma mistura de choque e desespero. A sala pulsava em um ritmo frenético, os murmúrios crescendo como um eco aterrador. Clara, ele começou, mas as palavras pareciam impossíveis de serem articuladas. Todo aquele tempo, eles estavam entrelaçados em uma teia de mentiras e segredos. E agora, esse segredo estava exposto, como se um manto tivesse sido puxado, revelando um abismo diante deles. Laura, com um riso desprezível nos lábios, parecia se alimentar da confusão. Vocês achavam que podiam escapar dessa? É hora da verdade. Vou avisar a todos sobre o que realmente liga suas famílias, e isso vai acabar com vocês. As vozes ao redor se tornaram um rugido. A sala se agitou como se um furacão tivesse passado. De repente, o barulho insuportável foi interrompido por um estalo agudo. Clara viu o corpo de um homem cair ao chão. Ele não estava consciente. As pessoas se afastavam, em choque. Sua presença era uma sombra entre os convidados, mas agora todos estavam voltados para o caos. O grito transformou-se em um lamento coletivo. Quem é ele? Alguém gritou. O que está acontecendo? Os rostos se tornaram borrões de tensão e medo. Os olhares se voltaram novamente para Laura, que parecia se divertir em meio ao pânico. Ah, isso é só o começo, dizia, alheia à seriedade do evento. Victor, desesperado, correu para ajudar o homem caído. Clara ficou parada, a caixa ainda nas mãos, seu mundo desmoronando. O homem era um desconhecido,
Mas seu olhar parecia tão familiar. Algo em seu jeito, na maneira como seus olhos estavam fechados, a fez sentir um arrepio percorrendo a espinha. O peso dos segredos que estavam sendo revelados parecia agora insuportável, como uma lufada de ar quente em um dia frio. Enquanto todos se afastavam em pânico, Clara não pôde deixar de se perguntar. O que dias antes era uma simples gala beneficente, agora se tornara um campo de batalha. Laura estava em meio a tudo. Mas por que ela estava tão animada, tão confiante? O sorriso dela era como um veneno, espalhando dúvida e medo. E então, em meio ao tumulto, um detalhe passou despercebido. Clara notou um símbolo no pulso do homem que estava no chão. Um pequeno emblema, quase apagado, que fez seu coração disparar. Era o mesmo que o que estava na foto com sua mãe e o pai de Victor. A conexão era inegável. O que isso significava? Clara, venha comigo! Victor a puxou, mas seu olhar estava fixo na figura caída. Era impossível não sentir que havia algo ali. Algo que conectava não apenas eles, mas os segredos que os prendiam. A revelação tinha caído em suas vidas como um relâmpago, mas ao mesmo tempo havia um mistério obscuro envolvendo aquele homem. Ele é algum parente? Clara murmurou, sem saber se Victor escutava. Os homens do evento começaram a rondar, mas ela não conseguia desviar os olhos. Clara, pare! Não olhe! A urgência na voz de Victor ecoou, mas era tarde demais. O homem começou a se mover. Sua boca abriu em um sussurro, algo extremamente importante. A verdade. Ele balbuciou antes de escorregar de volta para o chão, a luz nos olhos se apagando. Não, o que ele ia dizer? A necessidade de saber a verdade era um peso que viveria com ela para sempre. Laura poderia estar certa sobre muitas coisas, mas qual era o seu papel em tudo isso? E por que aquele homem, que mesmo caindo inconsciente, trazia consigo mais perguntas do que respostas? O baile, que antes era um símbolo de status, agora se tornava uma arena de dúvidas e medos. Clara e Victor trocavam olhares intensos, cada um aterrorizado com a revelação que seu mundo se tornara. E enquanto a multidão se distanciava, o verdadeiro espetáculo estava apenas começando. Clara segurava a caixa com força, as mãos tremendo enquanto o mundo ao seu redor se desfazia. A foto da mãe, uma imagem vívida em sua mente, trazia um turbilhão de emoções. E há aquele homem caído que agora despertava uma curiosidade insaciável. O que ele tentava dizer? A pressa do momento fez tudo se atropelar. Victor estava a seu lado, paralisado com o impacto da situação. Ele olhou para ela, como se pedisse respostas, mas Clara também não sabia o que pensar. O ambiente pulsava em um ritmo frenético, e as vozes ao redor se tornavam um eco distante. Era como se o tempo tivesse parado. Todas as conversas e risos agora se evaporassem em meio ao pânico que dominava a sala. Laura, observando a cena com um sorriso de satisfação, parecia se alimentar da confusão. Escandaloso, não? Seu mundo só começa a desmoronar agora, Clara. Cada palavra dela batia como um tambor. A tensão do ar estava pesada, refletindo naqueles rostos preocupados que o cercavam. Todos queriam saber mais, ver mais. E então, diante de todos, antes que alguém pudesse mover um músculo, o homem no chão se levantou lentamente. Sentou-se, os olhos ainda fechados, tentando encontrar a força para retornar à realidade. Clara não conseguia acreditar no que via. Algo inédito, quase impossível. O homem tinha um semblante conhecido, como se algum fragmento de sua vida estivesse esfarrapado naquele rosto. Eleanor, ele sussurrou, a voz rouca e trêmula. O nome ecoou como um lembrete sinistro, ressoando entre o público perplexo. Clara congelou. Eleanor, sua mãe. O homem a observava, com um olhar que transbordava tanto amor quanto dor. Um calafrio percorreu a espinha dela. Eleanor, eu... Ele insistiu, mas as palavras falharam em sair. Quem é você? Clara disparou, a urgência em sua voz fazendo ecoar a tensão na sala. Todos os olhares estavam fixos no homem que, naquele instante, parecia a única testemunha de segredos enterrados.
Ele se virou para ela, os olhos finalmente se abrindo, revelando um brilho de reconhecimento. Clara, sou eu. Sou seu pai. O murmúrio geral se transformou em um turbilhão de reações. Clara ficou estática, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Seu pai? Aquele homem que ela achava ser apenas uma sombra na sua vida, um fantasma. O que isso significava? Não pode ser verdade, vociferou Laura, enquanto sua expressão se transformava de desdém para uma confusão profunda. Isso é uma farsa! Mas a palavra farsa parecia não se sustentar diante da verdade que emergia ali. O que mais eles não sabiam? A sala vibrava com murmúrios de espanto, como se todos estivessem tentando compor a realidade àquela nova revelação. Victor, em um impulso, foi até Clara e segurou seu braço, o olhar intenso. Não acredite nele, Clara. Ele pode estar mentindo. Mas o desespero em sua voz não ressonava com a sinceridade que ela desejava. O homem tinha algo mais a dizer, algo que poderia libertá-los de toda essa angústia. E então, em meio a olhares surpresos, ele forçou a respiração e declarou: Eu não fui embora por escolha. Fui forçado a deixar, por causa do que suas mães fizeram. As palavras foram como uma bomba atômica, estourando expectativas e sonhos. As realidades de Clara e Victor, tecidas ao longo de anos pela rivalidade de suas famílias, estavam prestes a se desfazer em um caos colorido com novas nuances. E no fundo, a pergunta pairava no ar: quem realmente eram eles? As raízes dos segredos começavam a emergir, e Clara queria entender tudo. Mas a verdade poderia ser mais do que ela estava disposta a suportar. O homem abriu a caixa novamente, revelando mais fotografias, cartas, segredos que iriam balançar tudo que havia construído suas vidas. Os murmúrios na sala aumentaram, mas o rosto de Clara estava pálido. A revelação do pai, ou do que ele poderia ser, prometia um novo começo difícil, uma jornada de aceitação em um labirinto de enganos. O baile que deveria ser uma celebração estava se transformando em um campo de batalha de emoções. E a única coisa que Clara sabia era que a tempestade estava apenas começando. E qual seria o preço dessa Z? Era a verdade mais dolorosa que já enfrentou. A tensão na sala era palpável e todos os olhares estavam fixos neles. Laura sorria, um misto de triunfo e malícia, como se soubesse que a tempestade estava apenas começando. Apague esse sorriso, Laura. Isso não tem graça. Victor gritou, a frustração pesando em cada letra. Ele se virou para Clara, buscando nos olhos dela a confirmação de que tudo aquilo era real. Mas o medo refletido no rosto dela o assustava. Clara, você não precisa acreditar nele. Ele pode estar mentindo. A multidão em volta começou a murmurar, flutuando entre a descrença e o escândalo. Um pai perdido em uma gala? Isso é cinematográfico demais, alguém comentou, enquanto outros corriam para sacar os celulares, prontos para capturar o drama. Era tudo tão surreal que Clara se sentiu tonta. Eu não fui embora por escolha. O homem continuou, ofegante. Fui forçado a sair, por causa do jogo sujo que nossas famílias sempre jogaram. Seus olhos buscavam Clara, a doce ligação que ele nunca pôde ter. Era doloroso. O peso da revelação pairava no ar, mas havia mais. Antes que alguém pudesse responder, a porta da sala se abriu com estrondo. O ruído cortou os murmúrios, fazendo todos se virarem. A figura que entrou era uma mulher de cabelos longos e escuros, com um olhar feroz que iluminou o ambiente. Clara a reconheceu instantaneamente. Era sua tia, a irmã de sua mãe, com um ar de urgência que fez o coração dela acelerar ainda mais. Clara, saia de perto dele! Ela gritou, com uma força que sentia como um golpe no estômago. O homem se virou, o rosto pálido como um fantasma. Você não sabe o que ele realmente é. A sala estremeceu, a tensão pulsando como se milímetros da verdade estivessem prestes a explodir. Eu sou seu pai, Eleonor. Diga a ela, o homem implorou. Sua voz falhando sob o peso de sua própria emoção. Mas a tia de Clara estava implacável.
Não o escute. Ele não é quem você pensa. Não é seu pai. Ele está mentindo. As palavras dela caíram como pedras em um lago calmo, gerando ondas de choque. A sala silenciou, um ar de incredulidade envolvendo todos. Os sussurros começaram a crescer novamente, fazendo com que Clara se sentisse prestes a desmaiar. O quê? Do que você está falando? A confusão se transformava em desespero. Ele é seu tio. Não é seu pai, Clara. Estou aqui para te proteger. Sua tia disparou, o olhar atenado e sério. As expressões da multidão mudaram. A inquietude agora era visível em cada canto. O homem paralisou, o espanto estampado em seu rosto, enquanto Clara dava passos para trás, sentindo o chão tremer sob seus pés. Como? Isso é impossível! Clara respondeu quase num grito. Você está mentindo. Mas as palavras da tia ressoavam com verdades que ela não queria ouvir. Os sentimentos conflituosos a esmagavam. Um eco profundo do passado reverberava dentro dela. Laura, que antes parecia se divertir, agora assistia atenta, como um gato com um ratinho na mira. Esse drama familiar vai sair do controle, ela murmurou, um sorriso malicioso se formando. Era como se cada palavra dela amplificasse as emoções no ar, e Clara se perguntava se elas eram jogadas por Laura ou o destino. E no meio daquele caos, tudo se tornou, mais uma vez, uma balança. Clara sentiu seu mundo girar. As memórias de um pai idealizado desmoronavam em frações de segundo. O homem, a quem deveria ter chamado de pai, não era mais do que um desconhecido. O que ela sabia, o que havia construído, agora desmoronava. O olhar dela se voltou para Victor, que parecia igualmente perdido. Uma interseção entre o amor e a insegurança. O que fazemos agora? Murmurou ela, a voz embargada e cheia de incerteza. E antes que alguém pudesse responder, um estalo repleto de energia elétrica cortou a sala. A luz começou a piscar freneticamente e um grito agudo ecoou. O homem que estava caído no chão antes começou a se levantar novamente, desta vez com uma expressão intensa, como se estivesse prestes a revelar um segredo que abalaria toda a estrutura do lugar. Eu sei quem está por trás de tudo, ele disse, sua voz agora firme. Mas, Clara, você precisa estar pronta para a verdade. Afinal, somos todos peças em um jogo muito maior. O caos se instaurou novamente, e o destino deles estava prestes a mudar para sempre. O que mais estava escondido? Clara mal podia respirar diante desta nova revelação. Desespero, medo e, talvez, uma pequenina faísca de esperança se formavam no horizonte. A verdade a aguardava, e ela estava prestes a descobrir o que significava realmente fazer parte dessa história. Clara segurava a caixa com força, o coração disparado. As palavras do homem ecoavam em sua mente. Sou seu pai. Era uma verdade devastadora que a atingia como uma onda. A pressão na sala aumentava, e cada olhar fixo nela se sentia como um peso a mais sobre seus ombros. Não pode ser verdade, Victor gritou, a incredulidade tingindo sua voz. Ele se virou para Clara, buscando nas profundezas de seus olhos algo que confirmasse que ela não acreditava naquela loucura. Mas o medo, a confusão, tudo se misturava, fazendo Clara se sentir como uma folha ao vento, sem saber para onde ir. Todo mundo aqui está certo sobre algo e é hora de descobrir a verdade. O homem continuou, ignorando o caos ao seu redor. Mas, Clara, é mais complicado do que você sabe. Ele olhou fundo em seus olhos. A intensidade daquela conexão carregava um peso. A tensão no ar era tão densa que parecia que ninguém ousava respirar. Laura estava em um canto, com um sorriso satisfeito, como se estivesse assistindo a um filme emocionante. Ah, o drama da noite. Isso é só o começo. Um murmúrio percorreu a sala. Os convidados pareciam dividir-se entre a expectativa e o terror. A tia de Clara, com um olhar feroz, explodiu. Você não pode confiar nele. Essa é uma armadilha, ela gritou, com força suficiente para fazer todos pararem e a observarem. Clara sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? As duas figuras masculinas, seu suposto pai e o homem no chão,
estavam prestes a apresentar seus argumentos, mas um deles era definitivamente um impostor. Eu não sou uma armadilha. Eu sou apenas um homem tentando se conectar com a filha que nunca pude conhecer. Ele agora parecia mais desesperado. Enquanto ainda tentava se erguer, a dor em seu olhar misturada com leveza ao mesmo tempo. Mas Clara não sabia em quem acreditar. Então tudo mudou. O homem no chão, aquele que tinha ficado inconsciente antes, começou a se levantar mais uma vez. Desta vez, seus olhos estavam abertos, com um brilho que parecia etéreo. Ele olhou diretamente para a tia de Clara e, em um movimento rápido, estendeu a mão na direção dela. Você não deveria estar aqui. A declaração saiu como um sussurro que atingiu todos como um choque. Não, Clara gritou, mas não havia mais tempo para proteger a verdade. Você me forçou a sair e agora é a hora de pagar. O homem continuou. A tensão na sala disparou como um fogo crepitante. A expressão da tia mudava, uma mistura de horror e entendimento fazia seus olhos se encherem de lágrimas. Eu fiz o que tinha que fazer, eu não tinha escolha, ela respondeu, mas sua voz estava trêmula, falhando em transmitir a segurança que tentava. O peso da revelação explodiu com clarão. Você é a verdadeira razão pela qual a nossa família se separou. Você está sempre no caminho. As palavras cortaram o ar e camefararam ecos profundos. A sala desabou em murmúrios indignados e olhares aterrorizados. O choque nas expressões se intensificava enquanto todos observavam. Não, isso não pode ser verdade. Clara se sentia perdida. Ela olhava entre os rostos, mas não sabia mais o que acreditar. E você achava que era só um baile, não? Olha onde isso te levou, Clara. O escárnio em sua voz provocou mais murmúrios indignados. O clima de festa havia se transformado em um campo de batalha emocional. E lá estava Clara, no centro disso tudo, tendo suas fundações desmoronadas. Me diga que não, por favor, Clara implorou para sua tia, um fio de esperança ainda martelando em seu coração. Mas a resposta dela foi apenas um silêncio em busca de palavras. A verdade vai vir à tona. E nesse momento, a porta se abriu violentamente. As sombras e luzes da sala transbordavam como se estivessem cuspindo segredos. Quem é você? Um convidado gritou, e cada expressão se tornava um quadro de confusão e espanto. Clara mal podia respirar. O mundo parecia desmoronar a cada palavra e cada expressão. A revelação acabou de começar, mas a sala se encheu de uma nova energia, algo perigoso, algo que prometia mudar tudo novamente. A cada segundo, ela se perguntava, o que mais está escondido? Clara estava paralisada. A caixa em suas mãos parecia pesar milhares de quilos. O que aquele homem, que dizia ser seu pai, estava dizendo? A sala estava em um completo caos, com pessoas sussurrando e se movendo como se o chão estivesse desmoronando sob elas. Então, enquanto a tensão crescia, algo ainda mais chocante aconteceu. Um grito cortou o ar, seguido por um barulho estrondoso. A porta principal se abriu com força e uma figura conhecida para Clara apareceu. Era sua mãe, Eleanor, que nunca tinha esperado ver naquele lugar. Seu vestido estava rasgado e seu rosto exibia uma expressão de desespero absoluto. Uma onda de murmúrios percorreu a sala ao vê-la. Clara, você não entende, Eleanor gritou, apinhando as palavras com uma urgência inquietante. Não acredite nele, ele não é seu pai. O mundo de Clara começou a desmoronar ainda mais. Nós familiares que pareciam tão claros tornavam-se uma confusão caótica. O homem que afirmava ser seu pai ficou em choque. Eleanor, ele balbuciou, sua voz trêmula, quase como se a vista dela o estivesse esmagando. Clara não conseguia processar. A própria mãe estava ali, e suas palavras eram como uma lâmina afiada.
Vocês sempre foram amados de maneiras diferentes. A história não é o que você pensa. O que isso significava? Clara se sentia perdida entre os olhares confusos dos convidados, que estavam agora mais focados na mãe do que nela. O sussurro coletivo se intensificou. Ela não pode ter vindo para aqui, alguém murmurou indignado. Laura estava lá, com um sorriso de satisfação. A cena parecia um espetáculo, uma peça de teatro de horror e drama. Estamos falando de amor, de um passado que tentamos esquecer. Eleanor terminou, como uma súplica a todos na sala. Você não conhece toda a verdade, Clara. O nó na garganta de Clara estava insuportável. O olhar do homem começou a se endurecer, e seu tom ficou mais agressivo. Você pensou que poderia apagar o que aconteceu? Ele gritou, a voz ecoando na sala. Clara viu como a expressão da mãe mudou. Havia dor e fúria naquele rosto belo, e ele a provocou mais. Você é como a sua mãe, sempre fugindo da verdade. Cada palavra como uma descarga elétrica, atingindo a mente de Clara com força. E então, como uma explosão, a caixa que estava nas mãos de Clara se abriu. Papéis e fotografias se espalharam pelo chão. Mas a imagem que caiu mais à frente fez seu coração parar. Era uma foto dela, com o homem que dizia ser seu pai. Ele estava abraçando uma mulher que Clara nunca tinha visto. Mais alguma pista que a pedia para desenrolar o segredo. A sala estava em choque. Olhares de espanto. O que aconteceu, Clara? Alguém perguntou. Eu não sei, ela gritou, a incerteza balançando como uma maré alta. Todo aquele pesadelo parecia um sonho sem fim. Eleanor tentou segurar a mão da filha, mas Clara recuou. A verdade não está aqui, ela disse. Vocês me enganaram a vida inteira. E ali, em meio ao caos, uma verdade bombástica começou a emergir. O homem que disse ser o pai não era um estranho qualquer. Não, ele estava ligado a seu passado de uma forma que Clara não conseguia entender. Ela encarou Eleanor, buscando por respostas. E antes que pudesse captar qualquer reação, uma nova figura entrou correndo pela sala. Uma presença comum que parecia deslocada naquele mar de incertezas. Era seu irmão, Daniel. Clara, não podemos ficar aqui. Precisamos sair agora, ele gritou, puxando-a pelo braço, os olhos arregalados de pânico. A situação aqui está pior do que pensávamos. A pressa de Daniel misturou-se com a confusão de Clara. O que mais estava prestes a se revelar naquelas paredes opulentas? A sombra de um passado que queria ser esquecido estava prestes a se desdobrar em algo muito mais feio, e a única resposta que Clara tinha era um pânico crescente. Venham comigo, Daniel insistiu, arrastando-a para fora da sala. A festa, agora um espetáculo de revelações, caía aos pedaços, e o que Clara sabia sobre si mesma estava prestes a mudar drasticamente para sempre. Mas ela mal sabia que essa correria poderia levá-la a algo ainda mais profundo do que imaginara. O peso da verdade a aguardava, e na saída, sua vida mudaria para sempre. Mas o que teria que enfrentar agora era de uma natureza completamente diferente. E naquele momento, uma nova pergunta surgiu em sua mente. Quem ela realmente era? Clara estava paralisada. A caixa em suas mãos parecia pesar milhares de quilos. O que aquele homem, que dizia ser seu pai, estava dizendo? A sala estava em um completo caos, com pessoas sussurrando e se movendo como se o chão estivesse desmoronando sob elas. E então, enquanto a tensão crescia, algo ainda mais chocante aconteceu. Um grito cortou o ar, seguido por um barulho estrondoso. A porta principal se abriu com força, e uma figura conhecida para Clara apareceu. Era sua mãe, Eleanor, que nunca tinha. Seu vestido estava rasgado, e seu rosto exibia uma expressão de desespero absoluto. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Clara, você não entende, Eleanor gritou, apinhando as palavras com uma urgência inquietante. Não acredite nele, ele não é seu pai.
O mundo de Clara começou a desmoronar ainda mais. Os nós familiares que pareciam tão claros tornavam-se uma confusão caótica. O homem que afirmava ser seu pai estava em choque. Eleanor, ele balbuciou, sua voz trêmula, quase como se a vista dela o estivesse esmagando. Clara não conseguia processar. A própria mãe estava ali, e suas palavras eram como uma lâmina afiada, cortando toda a confiança que ela tinha. Vocês sempre foram amados de maneiras diferentes. A história não é o que você pensa. O que isso significava? Clara se sentia perdida entre os olhares confusos dos convidados, que estavam agora mais focados na mãe do que nela. O sussurro coletivo se intensificou. Ela não pode ter vindo para aqui. Alguém murmurou indignado. Laura estava lá, com um sorriso de satisfação. A cena parecia um espetáculo, uma peça de teatro de horror e drama. Estamos falando de amor, de um passado que tentamos esquecer. Eleanor terminou, como uma súplica a todos na sala. Você não conhece toda a verdade, Clara. O nó na garganta de Clara estava insuportável. O olhar do homem começou a se endurecer, e seu tom ficou mais agressivo. Você pensou que poderia apagar o que aconteceu? Ele gritou, a voz ecoando na sala. Clara viu como a expressão da mãe mudou. Havia dor e fúria naquele rosto belo, e ele a provocou mais. Você é como a sua mãe, sempre fugindo da verdade. Cada palavra cortava o ar, e Clara sentia que a realidade estava escorregando por entre seus dedos. A caixa que estava em suas mãos se abriu de repente. Papéis e fotografias se espalharam pelo chão, e algo inimaginável aconteceu. Uma segunda foto, uma que não esperava ver. Era uma foto dela, com um homem que dizia ser seu pai, mas atrás dele, um rosto familiar e também bem conhecido, seu irmão Daniel. Uma onda de choque percorreu a sala. Os convidados ficaram paralisados e seguro um murmúrio crescente. Ele estava ali, perto do homem que alegava ser seu pai? A mente de Clara girou. O que isso significa? A confusão era palpável, e olhares se cravaram nela, esperando por uma resposta. Daniel então entrou na confusão. Clara, não podemos ficar aqui. Precisamos sair agora. Ele gritou, puxando-a pelo braço, mas ela não queria se mover. As palavras da mãe a isolavam ainda mais. Ela precisava entender. E no meio daquela gritaria, algo aconteceu. A luz começou a piscar freneticamente, antes que um grito ecoasse. A figura mais sombria da sala, o homem que Clayton tinha caído, levantou-se e gritou. A verdade não é o que você pensa. Com um movimento rápido, ele lançou uma caixa pequena para o chão. Clara não acreditava no que estava vendo. Mais mentiras! Ela gritou. Mas a caixa se abriu magicamente diante dela, revelando um objeto mais poderoso do que qualquer um poderia imaginar. Era um velho colar, coberto de pedras preciosas que brilhavam como a luz do dia. Finalmente, ele rugiu. A única coisa que pode acabar com esse jogo. No momento em que Clara olhou melhor para o colar, percebeu um detalhe arrepiante. Era exatamente igual ao que sua mãe usava em seus dias mais felizes, antes da tragédia que os separou. O que está acontecendo? O que é isso? A sala explodiu em confusão, e o ar estava tenso, como se tudo estivesse prestes a estourar. Foi isso que separou nossas famílias, o homem declarou. E o mundo ao redor de Clara desabou mais uma vez. E você, Clara, é a chave para decifrar o que realmente aconteceu. Então, tudo se tornou escuro, e a cena foi envolta em incerteza. Clara estava perdida entre os mistérios de sua vida. O colar em suas mãos, podendo ser a salvação ou a ruína. E ali, no meio do caos, ela entendeu. Tudo o que conhecia poderia ser uma grande mentira. O que mais estava escondido? Quem ela realmente era? Uma nova pergunta surgiu em sua mente, ansiosa por respostas e prestes a abrir uma caixa de Pandora de consequências inimagináveis. Clara ficou paralisada. O colar em sua mão tremia. A sala estava em um frenesi. Murmúrios e sussurros preenchiam o ar denso e carregado de tensão. Seu coração batia descompassado,
como se quisesse saltar. Cada olhar se fixava nela. Uma mistura de choque, incredulidade e, de certa forma, compaixão. Eu sou a chave para decifrar o que aconteceu. O homem que dizia ser seu pai bradou, mas a raiva em sua voz não era o que Clara precisava ouvir. A figura de sua mãe, Eleanor, radiante e ao mesmo tempo arrasada, parecia uma reminiscência de tempos que nunca foram dignos de alegria. Clara sentiu uma onda de desespero a invadir. Como pôde tudo desmoronar tão rapidamente? Não, não é verdade, ela gritou, sentindo o nó na garganta se apertar. Esse colar não tem nada a ver com a minha vida. O homem no chão, que tinha ficado inconsciente, agora se erguia com uma fúria contida. Ele estava ali, com a verdade à flor da pele. O que mais poderia ser revelado? A luz começou a piscar, como se refletisse a tempestade de emoções dentro dela. A confusão da sala se intensificava. As vozes ecoavam, cada uma mais intensa que a anterior. Olhos arregalados, rostos pálidos. E então, em um instante, o homem levantou a caixa novamente, revelando mais fotografias e cartas. A revelação iminente estava prestes a explodir. Clara, venha comigo. Daniel a puxou pelo braço, os olhos cheios de pânico. É perigoso aqui, mas ela hesitou. Havia respostas a serem encontradas. A necessidade de entender seu passado era como o peso de um imã arrastando-a para frente. O que mais o colar poderia revelar? A tensão cresceu e, em um movimentar súbito, a figura de Laura apareceu, perdida na confusão, como se tudo estivesse sob seu domínio. O que vocês vão fazer? Continuar a ignorar a verdade? Isso é o espetáculo que todos merecem ver. Seu sorriso cru, crueldade disfarçada de diversão. Claro que você quer que isso se desenrole. Laura, Clara gritou, a indignação crescendo. O que ela tinha a ganhar com isso? O que mais esconderiam? Com as vozes ao redor se intensificando, um silêncio momentâneo surgiu quando Eleanor avançou, agora decidida. Clara, nenhuma verdade vale a pena se não tivermos a coragem de encarar nossos demônios. A determinação no olhar da mãe fez o coração de Clara balançar. Eu vou descobrir. Se existe uma verdade, que venha, Clara declarou, o colar queimando em sua mão. O eco de suas palavras saturou a sala. Todos observavam, a expectativa era palpável, como se o tempo tivesse parado. Havia algo grandioso prestes a acontecer, algo que poderia mudar tudo. E então, um grito cortou o ar. O homem que alegava ser seu pai levantou-se e, com um gesto dramático, apontou para o colar. Esse símbolo é a ligação que nos mantém presos, Clara. Ele precisa ser destruído para finalmente quebrarem-se os grilhões das nossas famílias. O desespero em sua voz era sincero, e Clara sentiu um aperto no peito. Aquela podia ser a resposta, uma chance de libertar não só a si mesma, mas a todos os que estavam envolvidos. Você está certo, é hora de acabar com isso. Clara proclamou, a decisão brotando como um estalo. Ela não seria mais uma peça no jogo. Num impulso, o colar começou a brilhar intensamente, e então tudo se tornou um clarão ofuscante. Luz, sombras, gritos. Era como se as dimensões estivessem se precipitando nesse instante. E quando os olhos se ajustaram, tudo havia mudado. Clara respirou fundo, e a sala estava vazia, exceto por ela, Victor e sua mãe. O que aconteceu? Um silêncio profundo pairou no ar, como uma nova promessa de recomeço. As fronteiras do passado, do futuro, tudo parecia agora reconfigurado. Clara, o que aconteceu? Victor perguntou com hesitação, mas ela sorriu. A verdadeira jornada estava apenas começando. Ela tinha um universo de escolhas pela frente, um passo à frente de seu legado. Só o futuro pode nos dizer, mas uma coisa é certa. A verdade agora nos pertence. Então, vamos encontrá-la juntos. A determinação brilhou em seus olhos. Eles deixariam para trás as sombrias sombras do passado e abraçariam a luz do desconhecido. O que o futuro reservava? Era hora de descobrir. E agora, querido público, você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para
para alimentar o nosso querido algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho eletrizante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para agir. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de se inscrever e apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos desbravar novas histórias.